Olá, estamos chegando mais uma vez, nossa live aí, falando de futebol com você, desde já pedindo a sua participação. Vai lá, se inscreve no nosso canal no Facebook, Thiago Freitas, e vai lá no YouTube, na marca do Pênalti, se inscreve, compartilha, manda para seus amigos, e vamos interagir juntos, falando de futebol com alegria, tá bom? Comigo hoje, mais uma vez, Thiago Freitas, lá em Minas Gerais, Xandão Pinheiro, lá em São Paulo, e o Sérgio Fernandes, lá em Rio Grande do Norte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então hoje vamos fazer um debate bacana, legal. Vamos falar aí de Taça Rio, final da Taça Rio, né, entre Fluminense e Flamengo. Vamos falar da volta do Campeonato Paulista, já com data definida. E também sobre 6 anos da grande tragédia do Mineiraço, aquele 7-1 de Brasil e Alemanha, né? Então, começando falando do futebol carioca, final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, e começar logo aí, jogar essa bomba com nosso amigo Xandão aí, quem você acha que é favorito? Lembrando, e dê seu palpite logo aí, de Fluminense e Flamengo, final da Taça Rio 2020, meu caro Xandão. Boa noite, presidente. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos da live que estão nos acompanhando. Eu sempre falo que em clássico não tem favorito. Mas num jogo desse daí, para mim, o Flamengo é favorito para ganhar o jogo. E eu também, sem sombra de dúvida, o Flamengo leva grande vantagem, né? Não só por ter um grande elenco, mas sim por vir treinando mais tempo do que o Fluminense. Clássicos são 11 contra 11. Eu já vi situações anteriores, onde num clássico desse, equipes inferiores chegam lá e dá a volta por cima, né? Vocês não lembram muito bem, recentemente no passado, no Campeonato Brasileiro, quem diria, Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Vasco, Flamengo super favorito, fez um grande jogo, foi 4-3, por pouco o Vasco não vence o Flamengo. Tivemos também recentemente o Fla-Flu, né? Quem lembra daquele grande Fla-Flu de 95, o Flamengo com aquele time milionário, com o Sávio, com o Edmundo, com o Romário, e o Flamengo começou a olhar esse grosso campeão carioca. Então, essa é a emoção do futebol, isso que é o gostoso do futebol brasileiro, né, Thiago? É isso aí, meu amigo presidente. Primeiro, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite especial à minha esposa que está nos assistindo, né? E sobre o Fluminense e o Flamengo, eu acho, como o Xandão falou, o Flamengo bastante favorito. Mas o futebol tem dessas coisas, né? O Fluminense tem alguns jogadores que podem estar numa noite boa e podem desequilibrar o jogo. Paulo Henrique Ganso, mesmo o Nenê. Eu acredito que o Fred não deve jogar, mas seria um jogador também que poderia desequilibrar o jogo. O Fred e o Ganso. Agora. O Fred e o Ganso estão suspensos, né? O Ganso também não joga. O Nenê joga. O Nenê jogar. Ele é um bom jogador. Se tiver uma noite boa, pode desequilibrar. Mas se você for levar antes do jogo, né? É fácil ser profeta de obra pronta, né? Mas antes do jogo, o Flamengo é bastante favorito. Me surpreenderia bastante se o Flamengo conseguisse ganhar esse jogo. Mas futebol. Arrisca um palpite. 3-0 Flamengo. Placar. Que os meus amigos fluminenses não fiquem bravos com isso, né? Tem um amigo aqui embaixo da minha casa aqui, um grande amigo meu, torcedor fanático do Fluminense, o Zé Maria. Eu vou mandar até essa live para ele, que ele não fique bravo comigo com esse placar, né? 3-0 Flamengo. Bom, pessoal, Não, eu esqueci de perguntar seu palpite antes que o Sérgio dê como eu falei, né? Um jogo desse aí, para mim, não tem favorito. Um jogo não dá para cravar, né? Mas pelo time que o Flamengo tem, é favorito, mas como o Thiago falou, o
Fluminense também tem bons jogadores, tem jogadores experientes. E o meu palpite, Flamengo 2-0. Bom, pessoal, Olá, Sérgio, meu caro Sérgio Fernandes. bom, presidente, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, Xandão, boa noite, Thiago, boa noite a vocês que nos assistem, tá, no momento. Eu quero, antes da minha apresentação, pedir desculpa a todos, porque ontem eu não pude participar, infelizmente, um problema na internet, mas vamos para lá, deixa de lado. A respeito do jogo de Flamengo e Fluminense, o Flamengo é favoritaço, tá? Tem um time melhor, tecnicamente, eu sei que clássico é clássico, futebol muitas das vezes se decide em detalhe, né? Mas o Flamengo, para mim, ele é muito favorito, é muito superior. Se você pegar o Flamengo tecnicamente, hoje é o maior time do Brasil, tecnicamente, não tem o que se discutir. O Flamengo ele é favorito em qualquer campeonato que ele disputar, seja Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, né? Mas o foco aqui é o Campeonato Carioca. Para mim, o Flamengo é favorito, tem alguns jogadores individuais muito melhores do que o Fluminense, mas é bom que não esqueça, o clássico é clássico. Muitas das vezes um time se fecha, pega um contra-ataque, faz um gol e consegue os objetivos, né? Para mim, 4-0 Flamengo, fácil. Tá certo. O torcedor pode ter certeza que se espera de um grande jogo, né? Fla-Flu, né? De grandes tradições. Mas enfim, tá aí. Futebol carioca foi o primeiro a voltar. Agora vamos rezar para que tenhamos um grande futebol. Foi uma briga aí de Globo, Flamengo, teve Plata, teve Fluminense que iria transmitir. Enfim, vai ter um grande jogo para depois. O que é uma pena, né, presidente? O que é uma pena. Final. Desculpa, presidente, o que é uma pena, porque eu acho que essa briga do Flamengo com a TV Globo, no meu entender, foi desnecessária, né? Porque, infelizmente, o torcedor do Flamengo perde muito com isso, o torcedor brasileiro no geral, porque a gente tá carente de futebol, né? E eu acho que seria muito bom uma transmissão, mas infelizmente aconteceu esse problema do Flamengo com a TV Globo. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? E que a gente volte a ter as grandes transmissões esportivas aos domingos. É isso. Tá certo. Vamos para, mudando de assunto agora, vamos para a grande, uma das maiores tragédias do futebol brasileiro, diga-se assim, né? Podemos esse termo, vocês vão usar seu termo. Hoje faz 6 anos daquele mineiraço, daquele 7-1 de Alemanha, na seleção brasileira. Começando com meu caro Xandão, que você tem a falar daquele maior vexame da história do futebol da seleção brasileira. Presidente, Thiago, Sérgio, eu creio que esse 7-1 aí ficou marcado, né? Naquele dia, né? O Brasil nunca tinha levado 7 gols, né? No decorrer do jogo, mas para nós brasileiros é muito triste, né? Então eu vejo hoje, lembrando esse 7-1, né? O futebol brasileiro levando uma goleada, né? Dessa maneira, desse jeito. Mas eu vejo também que o time alemão jogou melhor, foi superior, né? Do Brasil. Eu assisti o jogo, mas eu creio que 7-1 eu não esperava, não. Esperava uns 3-2, 4-3 para o Brasil, mas 7-1 eu não esperava, não. Na verdade é que a seleção alemã já tinha um time montado, estava preparado, né? A seleção brasileira, além de estar desfalcado de seus 2 principais jogadores, talvez no momento, Neymar e Thiago Silva, né? Talvez faltou um pouquinho de humildade da seleção, reconhecer que tinha um adversário superior, poder se retrancar um pouquinho mais ali, e talvez poderia ser a história ser diferente. Uma coisa é certeza, até hoje não tem uma explicação exata sobre o que aconteceu. Não é isso, meu caro Thiago? Presidente, eu concordo. Eu acho que a hora que o Brasil tomou 2-0, acho que era a hora do Luiz Felipe, da época,
chamar o time no canto e falar, vamos fechar a casa, tentar buscar um empate no contra-ataque e ver o que dá. Mas aí o time partiu desesperado para cima e acabou tomando a goleada, mas também foi aquele jogo que nada deu certo, né? Tem dia que o futebol nos dá essas peças, né? Tudo que o Brasil tentou não dava certo. Em contrapartida, a Alemanha fez gols que, assim, pra gente que entende um pouquinho de futebol, chega a ser absurdo, né? A facilidade que a Alemanha tinha de fazer os gols. Então foi um dia totalmente atípico, né? Um dia que não dá nem para explicar, como você disse. É um dia que tudo que o Brasil tentou não deu certo. Um dia extremamente atípico. Eu acho que a Alemanha pode jogar com o Brasil mais 100 vezes e esse placar não se repete. Foi um dia, como diz, né? Era para ser, não teve muito o que fazer, mas concordo com você quando você diz. Acho que faltou um pouquinho de humildade, de entender que aquele dia não era o dia do time e nesse caso tem que se retrancar para evitar de tomar uma goleada do tamanho dessa. É isso aí, é verdade. É uma história que realmente, por mais que a gente ficasse aqui debatendo, conversando, e não ia chegar a conclusão nenhuma explicação exata. Meu caro Sérgio, o que você tem a dizer sobre esse vexame da seleção brasileira em 2014? Bom, presidente, em primeiro lugar, eu não era nascido na época, em 1950, segundo alguns historiadores do futebol, foi a maior tragédia do futebol brasileiro, né? A gente perdeu para o Uruguai em pleno Maracanã, né? Mas a respeito de 2014, para mim foi um dia que nada deu certo, né? Eu não acho a Alemanha tão superior ao Brasil. Infelizmente, o Brasil não tinha técnico. Porque se você tem 2-0, cara, se você toma 2-0, fecha o time, vê no que dá. O Brasil se atirou para cima da Alemanha, tá? Que não era um time, para mim, no meu entender, tão acima da média assim, mas mereceu o resultado. Porque futebol ganha quem faz gol. E a Alemanha naquele dia foi feliz, né? O Júlio César não teve culpa em nenhum gol que tomou. Nenhum gol que tomou. Infelizmente, foi um dia feio para o futebol brasileiro e jamais será esquecido, né? Jamais será esquecido. Mas, para mim, o grande responsável pela goleada do Brasil e o desastre no Mineirão chama-se Luiz Felipe Scolari. Tá certo, meu caro Sérgio aí, falou suas palavras, muito bem. Boa colocação sua também, Sérgio. Vamos falar do futebol paulista agora. Né, presidente? Espero que em breve a nossa audiência não chegue lá em cima e o senhor Luiz Felipe assista essa live. Porque senão ele vai... Né, mas eu quero que ele assista. Eu quero que ele assista, não tem problema não. Para mim será um prazer. Eu vou colocar mais pimenta nesse fogo. Eu ia entrar no assunto do Paulistão, vou segurar um pouquinho aí, né? A gente vai falar um pouquinho, mas eu vou colocar pimenta nesse jogo. Vamos dar uma esquentadinha a mais de jogo. Falando de técnicos brasileiros, outro dia nós conversávamos sobre quem é a favor dos técnicos estrangeiros que trabalham no Brasil. E se os técnicos brasileiros já estariam ultrapassados? Eu começo a essa opinião com o meu caro Xandão. Bom, dos técnicos brasileiros, eu vejo aqui no Brasil bons técnicos. Né? E se viessem algum treinador estrangeiro, ele teria que ter uma adaptação, se adaptar ao futebol brasileiro, várias coisas. Mas eu sou a favor do treinador assim, estrangeiro vir para o Brasil, sim. Ele pode ter muitas coisas novas, muitas coisas diferentes que os técnicos brasileiros ainda não fizeram e pode ensinar os técnicos brasileiros. Como temos técnicos brasileiros que no Brasil aqui eu vejo que temos bons treinadores. Eu vou ser sincero também, eu sou muito a favor de que nos próximos anos tenhamos aí novos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, né? Eu vejo muito o nosso futebol ultrapassado, as ideias, as filosofias. Né? No Brasil eu não vejo grandes treinadores mais, né? Já foi o tempo.
né? Você vê muitos treinadores medrosos, né? Quando faz 1-0, se retranca. Isso é comum, isso é fato, né? Você vê treinadores com ousadia de ganhar o jogo, né? Mesmo sabendo também das limitações técnicas dos atletas que nós temos. A base cada dia mais esquecida. E dos técnicos estrangeiros que podem vir para o Brasil, sabe o seguinte, sabe o que é, Sérgio, Thiago, Xandão? O jogador brasileiro é muito marrento. A partir do momento que o jogador brasileiro vai ficar no banco, ele vai querer arrumar, como é que eu poderia dizer? Vai querer destruir o grupo, né? Vai ter aquela rachadura de grupo, né? O jogador brasileiro é muito marrento. Ele acha que ele é dono do time, ele acha que é titular, que ele é intocável, principalmente quando ele acha que ele é ídolo. Aquele jogador que se destaca, joga bem e tal, e de repente chega no treinador, uma filosofia, o jogador às vezes não atende, vai pro banco, ele vai se achar que é o dono do time. Então, essa é a grande dificuldade do treinador estrangeiro vir trabalhar no Brasil. Aí outra questão é o seguinte: nossos treinadores precisam evoluir. Quando você tem treinadores com pensamentos novos, filosofia nova, tem pouca sequência no mercado. Vamos dar exemplo aí: o Thiago Diniz demorou muito tempo para arrumar o São Paulo antes da pandemia, né? Antes da parada do Campeonato Paulista. O São Paulo vinha mal, depois melhorou. E espera voltar agora, não sei como. O Thiago Nunes também fez um trabalho belíssimo no Atlético Paranaense. Vinha um trabalho mal no Corinthians. Talvez com a parada possa melhorar. Então, o Jesus veio para o Flamengo, mudou totalmente a forma do Flamengo jogar, né? Então, o técnico lá, o Josualdo, que está no Santos também, outro técnico estrangeiro que pode dar certo. O São Paulo já deu certo ano passado no Santos, agora está comandando o elenco, o Atlético Mineiro, um timaço. Então, essas coisas que a gente precisa ver, coisas novas no futebol brasileiro. Não é isso, Thiago? Presidente, eu sou meio complicado de falar de treinador, porque eu sou fã incondicional do Tite, treinador da seleção brasileira. Para mim, o maior treinador do Brasil, disparado. Eu considero um treinador bom quando ele consegue pegar um time que ninguém acreditava e fazer esse time brigar, não sei nem ser campeão, mas brigar por título. Como ele fez com o Corinthians de 2015, pegando um time, segundo informações da imprensa, com vários meses de salário atrasado, fazendo o time jogar, fazendo o time terminar como campeão brasileiro. Voltando mais atrás ainda, para os meus amigos torcedores do Grêmio também, em 2001, salvo erro, ele pegou um time razoavelmente nada de mil maravilhas e transformou em campeão da Copa do Brasil, com o Grêmio, inclusive, ganhando do Corinthians em pleno Pacaembu. Então, para mim, o melhor treinador que a gente tem no Brasil hoje é o Tite e não vejo ninguém muito próximo dele. Eu acho que junto a ele, eu consigo agora rapidamente pensar em dois. Que é o Klopp, do Liverpool, né? E o Guardiola, que está agora no Manchester City. Fora esses, estão todos mais ou menos no mesmo naipe, né? Então, Todos na mesma condição de treinador. você, meu caro Sérgio, os técnicos brasileiros estão ultrapassados e que os técnicos estrangeiros podem agregar para o nosso futebol? Bom, presidente, eu acho assim, o futebol brasileiro, ele parou no tempo, né? Essa é uma grande verdade. Da mesma forma que o futebol brasileiro parou, os técnicos também pararam. Eu sou a favor do técnico estrangeiro, sim. Por quê? Porque ele traz com ele novas filosofias. Você pega, por exemplo, o Jorge Jesus. Aí você vai falar para mim, mas o Flamengo pegou o Flamengo time montado. Sim, mas o Abel Braga treinou o mesmo time e não deu resultado. O cara chegou com a nova filosofia, né, e fez esse time do Flamengo jogar. Eu vejo no Renato Gaúcho hoje, falando em técnico do futebol brasileiro, para mim ele é o melhor do Brasil. E a respeito de clubes, tá? Que eu vou colocar o Tite de lado, porque o Tite hoje é técnico da seleção brasileira. Então, eu vejo o Renato Gaúcho hoje, em treinadores brasileiros, para mim ele é o melhor. Eu vejo o Thiago Nunes como uma renovação, é um bom técnico, infelizmente, não vem dando certo no Corinthians. Eu acho que essa parada, pós a pandemia, eu acho que vai dar certo para ele, né? Ele pode arrumar alguma coisa. E eu espero, presidente, eu espero a todos, Thiago, Xandão, que o futebol brasileiro, cara, volte melhor, ainda melhor, tá? Porque, infelizmente, pelo pouco conhecimento que eu tenho de futebol, eu acho que não deveria voltar em 2020.
Eu acho que o calendário do futebol brasileiro deveria ser repensado para 2021. Porque, infelizmente, eu não vejo clima nenhum para se voltar a qualquer tipo de campeonato em 2020. Para mim, os técnicos brasileiros falaram no tempo, precisa renovar, mas renovar com estudo, com trabalho, e aprender com os técnicos europeus, porque eu acho que o que se é bom, o que é bom precisa ser copiado. Isso é verdade. Presidente, é verdade. eu só queria colocar uma situação com relação a essa fala do meu amigo Sérgio. Eu só queria lembrar que o time do Abel Braga, que ele mencionou no Flamengo, o problema, no meu entendimento do Abel, era que ele fazia muito gol e tomava muito gol. E não podemos esquecer que a zaga, o sistema defensivo do Flamengo foi todo renovado depois que o Abel saiu, né? Chegou o Rafinha, o Flamengo do meio para frente é um time bom, do meio para trás ele fica então, desejado. Eu queria ver, talvez, com esses, porque o Pablo Marinho jogou demais no Flamengo, tanto é que foi parar no Arsenal. E já foi comprado pelo Arsenal, inclusive, né? E o Rafinha é um excelente lateral. Então eu queria ver com esses dois jogadores de qualidade, não sei se o Abel não faria, talvez não igual, mas bem próximo do que o Jorge Jesus fez. O grande problema do Abel, Thiago, o grande problema do Abel é porque ele tem a filosofia de um treinador retranqueiro, né? Não só o Abel, como o Tite, né? Se você pegar a seleção brasileira, é sempre o 4-1, 4-1. Quando ele tentou mudar, não deu certo. Entendeu? Cada treinador tem sua filosofia de trabalho, né? Mas eu vejo hoje o Renato Gaúcho, no futebol brasileiro, o melhor técnico em atividade. Eu acho que vai ser futuramente o técnico da seleção brasileira. Só para pegar esse gancho aí de vocês aí, né? Para mim, o professor Tite, quando ele passou pelo Corinthians, foi assim, técnico assim, tremendo, né? Como está aparecendo agora o Jorge Jesus, né? Ele veio da Europa, né? Para plantar a filosofia de trabalho dele, né? Mas eu vejo, né? Como tem o Thiago Nunes também, que é bom técnico, ainda não encaixou no Corinthians, né? O Renato Gaúcho também. E eu creio que os técnicos estrangeiros, eles vindo para o Brasil, eles assim, de montar essa filosofia, a filosofia de trabalho deles, né? Eu creio que é muito bom, ajuda. E como tem os técnicos brasileiros, né, ainda que estão ultrapassados, de aprender mais com esses técnicos também, né? Quando eu falo dos treinadores buscar novos conhecimentos, estudar, é você sair daquela mermice, né? Você tem que trabalhar do plano B até possível plano C. Se você tem no seu elenco jogadores, como poderia usar a palavra, tecnicamente não encaixa na sua filosofia, como eu acredito que seja o caso do Thiago Nunes, vem sofrendo com isso no Corinthians, jogadores que tecnicamente não tem nada, não condiz com a filosofia que ele quer implantar no clube. Por isso que é o treinador. Aí você vai no mercado, vai buscar quem? Né? Às vezes a gente aqui critica muito, mas também o treinador tem a sua parcela de culpa, porque ele inventa muito. O futebol brasileiro inventa muito. O futebol é simples. Não, a partir do momento que você chega e faz seu planejamento, olha, você joga, meu time joga assim, assim, assim. Então, não dá certo, aí plano B. Sem contar que tem a teimosia do treinador. Todos os treinadores têm sua teimosia. Quando eles pegam com o jogador, é que o jogador dele ninguém mexe, ponto final. Então, esse é fazer o feijão com arroz, né, presidente? Fazer o feijão com arroz. Tem que ser feito alguma coisa diferente. Você tem que ter um plano B, você tem que se virar. Né? Você tem que ter um pouquinho do jogador. Chega lá, conversa. Tem que ser aquele paizão. Querendo ou não, ainda tem isso no nosso futebol brasileiro, infelizmente. E um grande exemplo, o grande exemplo disso, presidente, é o Vanderlei Luxemburgo, né? Não está no que você está dizendo, presidente. Ele pegou um Vasco desacreditado, né, um ano passado, e fez um trabalho excepcional, cara. Ele fez o time do Vasco com um time limitado, fazer um bom campeonato brasileiro dentro das suas limitações, mas o Vasco fez um bom campeonato brasileiro. Aí tem o dedo do técnico, isso, né? Isso é um dos poucos desses técnicos esses treinadores mais velhos, dos poucos se salva ainda. Por aquele jeitão dele, durão de cobrar do atleta,
mas ao mesmo tempo ele sabe aquele ser paizão, sabe cultivar o grupo e fazer com que o time jogue para ele, né? Eu dou um exemplo de um treinador que ganhou muitos títulos, mas para mim não era um grande treinador fantástico. Joel Santana, quando passou, ganhou títulos. Mas não era aquele grande treinador, é aquele cara paizão, Não, aquele cara carismático, ele sabia cultivar o grupo. E isso é muito importante no profissional também. com certeza. Me traz bastante curiosidade agora, falar em Vanderlei Luxemburgo, ver o seu trabalho no Palmeiras, né? Porque, como o Sérgio falou, o time do Vasco era um time limitado, e agora não, agora ele tem um dos melhores times do Brasil na mão, né? Segundo a opinião de Aí, muitos. então, Quero ver qual vai ser o trabalho que ele vai fazer. aí entra, é verdade, aí entra aquela coisa, você pegou um time tecnicamente limitado, desestruturado praticamente, conseguiu fazer uma boa campanha, né, resgatar um pouco a moral do time. Você pega um elenco milionário, né, hoje dito com muitos o segundo melhor elenco do país, e vamos ver o que vai dar. O futebol parou, vinha bem, então vamos aguardar o retorno do futebol, né, para ver o que vai dar. É isso aí. Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, presidente, só isso. Vamos dar sequência. Vamos falar do Campeonato Paulista, né? Acabou aquele imbróglio, né? De CBF e governador do estado de São Paulo, né? Hoje o governador deu entrevista e vai seguir o Campeonato Estadual de São Paulo a partir do dia 22. E já tem um clássico, hein? Corinthians e Palmeiras. Lembrando que o Corinthians tem chance de classificação. Muito difícil, eu acredito, muito difícil. Mas eu pergunto a vocês: dá para o Corinthians classificar? E o que esperar desse retorno já com o clássico Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, sem torcedor ainda? Meu caro Xandão. Eu penso o seguinte, um jogo desse daí é um jogo muito parelho, muito igual, não tem favorito. É um jogo que, assim, como palestra, vai sentir muita falta do Dudu, né? O Dudu parece que está sendo negociado para a Europa. E tem a situação do jogo também, né? Não sabe se ele vai jogar ou não, pela falta de documentação. Mas para mim é um jogo equilibradíssimo, não tem favorito não, é igual. Mas eu creio que na Arena, sem a torcida, para mim o Corinthians perde muito. Perde demais. O apoio da torcida, do torcedor, né? Que, pô, o time dos 90, né? Nos 90 minutos. Mas eu creio que no futebol tudo pode acontecer. Para mim, o Corinthians ele classifica assim para a próxima fase do Paulista. Não é fácil, porque vai depender de outros resultados também. Mas para mim, classifica. Só lembrando, a situação do Corinthians não é fácil. Hoje o Corinthians é terceiro do grupo D com 11 pontos, atrás do Guarani com 16, que é o segundo, e o primeiro o Bragantino, Red Bull, né, com 17 pontos. O Corinthians tem que ganhar os dois jogos e torcer para o Guarani tropeçar os dois jogos. É muito difícil, eu não acredito, né? Você, por exemplo, próxima rodada ganhar do Palmeiras e torcer para o Guarani perder para o Botafogo, até aí tudo bem. Mas na última rodada tem o Oeste e o Guarani tem o São Paulo. Quer dizer, você vai depender do seu rival, provavelmente, para a classificação da última rodada. É uma combinação complicada. Ontem falávamos sobre regulamento. Aí, por exemplo, no grupo do Palmeiras, o grupo B, tem o Santander com 19 pontos, o líder Palmeiras 19, o Novo Horizontino com 16 pontos. Hoje o Novo Horizontino tem a quarta melhor campanha, aliás, a quinta melhor campanha do estadual. Se terminasse agora, estaria de fora. É um regulamento muito estranho. Nós conversávamos sobre isso ontem, né, Thiago? Boa noite. Exatamente. Conversávamos sobre o regulamento. Eu acho o regulamento do Campeonato Brasileiro muito estranho, como você disse. E voltando a este clássico, o Corinthians tem um problema sério a ser resolvido até o dia 22, né? Segundo a imprensa, completa-se hoje o terceiro mês de salário atrasado, né? Será que a gente acredita pelas promessas de que o Andrés vai conseguir fazer esse pagamento? Mas segundo eu soube, o
Benfica está com dificuldade de pagamento e por isso está tentando fazer a apresentação do Pedrinho só em 2021. Então, isso aí pode ser um agravador importante contra o Corinthians. E aproveitando essa deixa, o presidente, queria dar uma informação aqui que agora já saiu em todos os lugares, né? Que foi a diferença de quase 18 milhões no balancete final do Corinthians, que agora eu já vi na Globo, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre essa dívida é um grande amigo nosso, Marcão da Fiel. Marcão, um grande abraço, Marcão. Tem um canal também no YouTube, falar do Corinthians. Você é torcedor do Corinthians que gosta de ouvir notícias do Corinthians, que gosta de bastidores do Corinthians, está aí um grande nome para ser seguido, Marcão da Fiel. A gente já está até combinando, em breve ele vai estar junto com a gente aqui fazendo uma live para falar um pouquinho exclusivamente de Corinthians. Ele foi o primeiro a dar este furo, que depois saiu em todos os lugares. Então, esse ano para o Corinthians é um ano muito difícil, ano de eleição, é um ano bastante complicado. Então, acho que a primeira coisa que precisa ser resolvido é essa questão salarial, porque entrar em campo com salários atrasados é complicado. Então, na minha opinião, essa é uma dificuldade que o Thiago Nunes vai ter também, se até o dia 22 isso não for resolvido. Pois é, tá aí. Essa é a parada do Thiagão, legal, bacana. Meu caro Sérgio, e aí, tem favorito no Corinthians e Palmeiras na volta do Paulistão? E como você vê a chance do Corinthians de classificação? Lembrando, se caso perca por Palmeiras, pode na última rodada brigar até o rebaixamento, viu? Bom, pessoal, é o seguinte, para mim o Corinthians não classifica, tá? Para mim, chance praticamente zero. Eu descarto qualquer possibilidade de uma classificação do Corinthians, porque o Guarani precisa apenas de um ponto para a classificação, né? O Guarani, das 2 partidas que restam, só precisa de empatar uma. Então, para mim, esqueça a classificação. E a respeito do clássico, não tem favorito, né? O Corinthians com o Palmeiras sempre foi grandes jogos, sempre foi. Na Arena Corinthians, o Corinthians leva uma certa vantagem, porque joga em casa. Tá voltando todo mundo junto, né? Depois dessa pandemia aí, não tem essa história de, fulano voltou para treinar primeiro, o outro voltou para treinar depois. Voltou a treinar todo mundo junto. E briga de cachorro grande, né? Mas a respeito de classificação, eu não acredito. Repito, o Guarani precisa de apenas um ponto para a classificação. O Corinthians, mesmo ele vencendo as duas, ele chega a 17, mas ele perde no número de vitórias, tá? Então, para mim, a classificação é praticamente nula. E a respeito da informação que você deu do Marcão aí, Tiagão, eu ouvi uma informação agora à noite também que o Conselho de Ética do Corinthians aconselhou a reprovação de conta do Andrés em 2019. O déficit do Corinthians, Xandão, quero inclusive lhe parabenizar, tá? É de 196 milhões de reais em 2019. Pelo que eu vi agora à noite, é o déficit do Corinthians. Quer dizer, isso é triste, é lamentável, infelizmente. Foi um ano muito difícil, né? Um time mal no campeonato, não só no campeonato. A gente venceu o Campeonato Paulista, mas fez um Campeonato Brasileiro de razoável para ruim, jogando um péssimo futebol. E esperamos que a volta do Corinthians no futebol de 2020, que sou contra, totalmente contra, eu acho que não deveria voltar, mas já que vai voltar, que pelo menos volte jogando diferente daquilo que começou o ano. Estamos com presidente, só mais uma informação aí. Só mais uma informação aí do meu amigo particular, Marco Belo. Marco Belo, setorista do Corinthians pela Transamérica, informou de que o André está fechando os últimos detalhes para a quitação da arena da parte da Odebrecht, tá? Já falavam em 160 milhões, mas devido a o que supostamente não teria sido feito com relação a algumas coisas que teriam sido feitas, precisavam ser feitas na arena e não foram, segundo o Marco Belo, o Corinthians vai fazer esta quitação e aí ficaria devendo em torno de 500 milhões só a Caixa e vai tentar um parcelamento em 15 anos para regularizar essa situação. E aí o Corinthians com a arena paga e no futuro próximo a bilheteria entrando, vai ficar um time bastante forte. Se tiver uma administração responsável, tem tudo aí para fazer bons anos no futuro. Pois é, vamos aguardar aí para esse pesadelo, né? As eleições chegando lá no Corinthians.
No final do ano, vamos ver como é que ficar essa questão. Sei que quem assumir vai ter dor de cabeça, hein? Presidente, eu só quero complementar uma coisa, dizendo o seguinte: o Corinthians ele é um time viável, né? É um time que eu vejo todo mundo criticando, mas todo mundo quer ser presidente do Corinthians. Eu acho que precisa apenas, pessoal, de transparência, de um presidente responsável, de alguém que chegue lá e coloque a casa em ordem. É o que o Corinthians está precisando hoje. O Corinthians precisa disso, de um presidente que seja pelo menos íntegro, sério, tá? Porque eu acredito que 2, 3 anos a gente consegue arrumar a casa, tá? O grande caos do Corinthians hoje é a arena. Porque quando você não tem dinheiro de bilheteria, dificulta, queira ou não, algumas contratações. E o Corinthians vem sofrendo com isso desde 2014. E eu espero que o próximo presidente consiga resolver isso aí e que a gente consiga sair dessa. Vamos aguardar. Muito assim, transparência. Vamos. Alguém aí vai se arriscar? Quem seria o melhor nome para assumir o presidente do Corinthians? Hein, Xandão, Thiago, meu caro Sérgio. Bom, eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu ouvi uma informação, pessoal, eu não sei se é verdade ou não, tá? Eu acho que tudo está dependendo aí dessa aprovação das contas do Corinthians, né? Mas está se cogitando aí do candidato do Andrés ser o Duílio, né? Eu ouvi essa informação, que o Duílio pode ser o pré-candidato do Andrés. Não sei se é verdade, tá, gente? Porque é uma informação extraoficial. Marco Belo confirmou essa informação, tá, Sérgio? Pois pronto. Aí o que acontece? Marco eu acho que vai Belo depender muito essa... também dessa. Vai depender muito aí dessa aprovação dessas contas. Eu acho, eu não sei o que o Andrés vai fazer, né? Mas que o Duílio é o provável pré-candidato do Andrés, tá? É um bom nome? Não sei. Não sei. Até que ponto ele possa ser um bom nome. Até porque é o seguinte, gente. O Corinthians precisa de renovar, tá? Eu tenho um respeito por todos aqueles que foram candidatos pelo Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians precisa de uma cara nova, de alguém que venha acrescentar e agregar algo de novo, tá? Eu não sei se o Gobi, se o Turma, quem quer que seja candidato do Corinthians, no momento, esses nomes que estão sendo cogitados aí, se vão trazer aquilo que o torcedor espera, tá? Eu só espero o seguinte, que o próximo presidente tente fazer alguma coisa de diferente que o Andrés não fez. Eu penso o seguinte, para mim, o novo presidente, assim, que vai ser eleito, para mim, vai ser o Mário Gomes, né? Porque o nome dele é muito forte lá dentro do Corinthians, né? Assim como tem outros também, mas eu vejo o Gobi um nome muito forte para ser o novo presidente do Corinthians para 2021. Como eu disse, Sérgio, o Belo confirmou essa informação e disse que a estratégia do atual presidente do Andrés é fazer o acerto da arena e assim que fechar a arena, entregar a quitação, mostrar a quitação para a torcida da parte do Debrecht e em seguida lançar o Duílio como candidato a presidente. A briga de acordo com a certeza aí. A briga é boa do Duílio, Monteiro Alves e o Mário Gomes, viu? Querendo ou não, o candidato do Andrés é muito forte. Querendo ou não, o Andrés tem muitos votos lá dentro ainda. A situação dele é difícil, tem muita força, isso ninguém pode negar. Esse é fato. E a briga será. A diferença é pouca entre os dois aí. Né? Bom, vamos seguindo com nossa live aqui. Estou representando aí, tem uma perguntinha aqui. Se você é a favor do clube empresa, está na hora dos clubes brasileiros talvez se tornar clube empresa? E aí, Xandão, o que você tem a dizer? Eu sou a favor, sim. Eu sou a favor do clube assim, empresa, sim. O futebol, assim, eu particularmente, eu vejo uma coisa muito boa para os clubes, né? Para todos os clubes
Então, sair dessa situação que é difícil, né? E ter, assim, o clube empresa. Para mim, é uma boa ideia. Eu vejo o seguinte, os clubes brasileiros só não se tornaram clube empresa ainda devido à política, a politicagem que faz dentro dos clubes, né? É muito tesoureiro, muito conselheiros. Você vê o exemplo aí, em Corinthians são 300 conselheiros. Não há necessidade, por muitos funcionários lá dentro, às vezes por favorecer votos para candidatos, talvez, aí tem um emprego lá dentro do clube. É complicado. O futebol, o clube empresa vai ser muito beneficiado, vai ser muito bom mesmo, se isso vier acontecer no Brasil, porque eu acho muito difícil ainda, devido às proporções, os interesses de cada um, né? Eles não querem saber do que o clube vai ganhar com isso, o clube vai crescer, vai gerar receita, vai ter menos dívida, teremos grandes clubes. Mas, infelizmente, tem os interesses próprios, né? É isso, meu caro Tiago, você tem a dizer sobre isso? Eu acho que... Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, Tiago. Acho que eu travei. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Você está me ouvindo? Sim, tô, Tiago, sim. a gente está te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo? É porque eu tô olhando aqui no meu monitor aqui, parece que eu não tô, não tá, travou a minha imagem, mas tudo bem, vamos lá. A minha Tiago. imagem aqui tá travada, mas vamos lá, eu sou um pouco receoso a cobrir empresa, porque todas as vezes que os clubes tentaram parcerias parecidas, Palmeiras Parmalat, Corinthians MSI, acho que o Galo também tentou uma. Todas as vezes, quando a parceria acabou, o time sofreu, né? O Palmeiras sofreu para remontar um bom time, o Corinthians caiu para a Série B. Então eu sou um pouco receoso, porque de repente, a partir do momento que o clube é empresa, a empresa pode resolver amanhã parar de investir no futebol e aí o torcedor vai sofrer. Então se depender de mim, eu sou contra o clube empresa. Mas só lembrando que o clube, quem for investir no clube, ele quer investir na certeza de ter um retorno. Talvez não tiver retorno nesses tempos aí, no caso da MSI, falo muito em lavagem de dinheiro, o Palmeiras vai lá, a Parmalat, naquele tempo, eu acredito que o futebol não dava muito dinheiro como hoje. Então, quer dizer, hoje a receita é bem maior. É isso, meu caro Sérgio, ou eu estou enganado? Eu acho assim, Rodrigo, Tiagão, Xandão, eu sou contra o clube empresa num ponto. Eu acho que, quer queira que não, você perde um pouco da sua identidade. Eu acho que o que o futebol brasileiro precisa, gente, é de um pouco mais de organização, de uma gestão responsável, tá? Eu vou pegar como um grande exemplo disso, gente, o Flamengo. E há 3, 4 anos atrás, era um time quebrado, né? Era um time quebrado. Hoje o Flamengo é a potência que está hoje no futebol brasileiro. Que pegou o Bandeira de Melo, né? Que queira que não, estruturou o clube, né? E tá aí o time que tem hoje. Eu acho assim, gente, o futebol brasileiro, ele precisa fazer o quê? Rejuvenescer. O que significa? Você não pagar salários mirabolantes a jogadores. O futebol brasileiro, ele não comporta jogadores ganhando 1 milhão, 1 milhão e 500 mil por mês, 1 milhão e 200. Eu acho que a folha de pagamento de todos os clubes do futebol brasileiro precisa ser readequada. Você tem que pagar o que o clube pode pagar, tá? Enquanto não houver uma gestão responsável, infelizmente o futebol brasileiro vai continuar do jeito que está aí. Clubes devendo, com o Pires na mão, né? Tá o Corinthians hoje enfrentando graves crises financeiras, né? Eu não sei se fulano, ciclano é culpado, né? Eu acho que você tem que pegar uma gestão um todo, tá? O clube tem o passado, o presente e o futuro. A gente tem que pensar no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras e em todos os clubes do futebol brasileiro, não amanhã, tá? Não é hoje. Eu acho que o futebol brasileiro tem que se readequar à sua folha de pagamento. Pagar aquilo que se pode pagar aos jogadores. É isso que eu penso.
Então, talvez falta mais união. Eu creio que só isso, presidente. Porque É, enquanto a gente não tiver uma gestão responsável, não né? vai, não vai. Não, Mas aproveitando você- essa deixa, do presidente, é complicado você falar de coisas se não houver o que você falou, presidente, questão de união. Porque não adianta, é, não vou usar o Corinthians, vamos bom, usar um time qualquer aí que vai começar uma eleição. no futebol brasileiro, uma equipe forte, contratos sem lógica. Concordo com você. Você fala que é preciso rever essa questão de salário de jogadores de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, fora da realidade. Estamos com problemas na internet. Tá ouvindo, Rodrigo? Estão ouvindo bem? Perfeito, certo. Agora sim, presidente. Agora Estou te melhorou. ouvindo, Sérgio. O sinal Agora do nosso melhorou. amigo Thiago. Tá me ouvindo, o presidente? sinal do Thiago e do Xandão que está ruim. Para aguardar aí para a gente ver o que acontece. Mas é isso aí, Sérgio. Muito bom esse momento, mais uma live junto com vocês. Vamos esperar se o sinal do nosso amigo volta aí, a gente. Tá me ouvindo, Sérgio? Até agora. Tô te ouvindo, Thiago. Tô te ouvindo. Estou te ouvindo, Sérgio. Tô te ouvindo também. Tô ouvindo todo mundo, pessoal. Tá ótimo. Não, Thiago. Eu queria só fazer um contraponto nessa Realmente frase o do sinal tá Sérgio. ruim, realmente tá ruim. Vamos ver se Sim, volta tá. aí, os amigos, a gente voltou. Presidente, Thiago tá falando, eu tô ouvindo, Thiago. Fala aí, Thiago. Eu só queria fazer um contraponto nessa última posição do Sérgio, que é o seguinte, como o presidente falou, não adianta falar em gestão e abaixo de salários se isso não for no coletivo, né? Porque não adianta, por exemplo, vamos usar aí um Santos da vida, um Santos, que é um time grande, teve o maior jogador de todos os tempos, mas todo mundo sabe que hoje paga muito a menos do que paga um Palmeiras, um Flamengo. Então não adianta nada o Santos interessar no jogador e oferecer para ele o teto do clube, que é lá 500 mil, sei lá quanto, e de repente chegar um Flamengo da vida e dizer, não vai pro Santos para ganhar 500, que é o teto, vem cá para ganhar 300 mil. Então, fica 500. Fica muito complicado Santos, isso. 300 mil reais. Então, fica muito complicado. Se você chega a 300 mil reais. Se você definir, fica muito complicado você definir um teto para todos os outros clubes, e aí definir um teto para o seu clube, e aparecer um Flamengo, um Palmeiras da vida e oferecer o dobro. Né? O jogador vai embora mesmo, então é complicado. Se não houver união, não tem como ficar aí. Aí eu pergunto a vocês, poderia ser criado talvez uma regra para os clubes da própria CBF, né? Estipula, sei lá, valor X para todos os clubes, ou é preciso os clubes se unirem mesmo, estudarem e começarem, né? O futebol americano tem isso, tá? O futebol americano tem uma regra e ela tem que ser obedecida. Você tem um teto, você tem X, você só pode gastar Y. Você não pode ultrapassar o limite, tá? Eu acho que o futebol americano é um grande exemplo a ser seguido, tá? Um grande exemplo a ser seguido. Você pode pegar os grandes clubes do futebol dos Estados Unidos que vocês vão ver. A folha de pagamento são praticamente idênticas. Eu acho que você só faz um bom time, presidente. O futebol brasileiro precisa entender o seguinte: ele não precisa pagar 1 milhão, 1,5 milhão a jogador. Você só precisa apenas readequar a sua folha. Isso tem que seguir todos os clubes. Todos. Porque não adianta um fazer e outro não fazer, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar aqui o Flamengo. O Flamengo hoje eu vou botar uma folha mensal do Flamengo em 30, 33 milhões. Você pega um time que tem uma folha mensal de 1,5 milhão. Então é praticamente incompatível, não tem como. Quanto? O Flamengo deve ter o quê? 33 milhões a folha mensal. Entendeu? Chega a quase 10 milhões.
Não chega isso, não. Eu acho que é bem mais, presidente. É bem mais, tá? 9 milhões, Bem quase mais. 10 milhões, quase 10 milhões mensais. Não, presidente. Não, presidente. Não. O Flamengo tem jogador ganhando 1 milhão e 200, outro presidente. dia. Eu vou fazer. Sim, mas tem outros jogadores que ganham 70 mil, outros 50 mil. Mal falando aí, vou pesquisar aqui. O salarial do Flamengo. Tá ok. Aí, só concluindo o raciocínio, eu acho que o futebol brasileiro tem que se readequar à FURIA, entendeu? Os clubes se unirem, tá? E fazer um futebol mais, eu acho que, mais gostoso de se ver, sem enfraquecer o adversário, né? Que é isso o que acontece no futebol brasileiro. Vamos supor, um cara contrata um jogador para poder não ir para um outro clube, para aquele clube não ficar mais forte, entendeu? Ele quer o time mais fraco. Eu acho que tem que mudar a atitude. Então, isso aí não sabe o que comanda aí. É a liga. Fala alguma coisa aí, Xandão. Talvez Qual a não sua seja mais opinião? fácil. Talvez Nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. A internet tá ruim, não sei, é a de vocês, não é a minha, tá? É fácil fazer isso. Se houver união, presidente. Mas eu não sei se os clubes vão aceitar isso. Eu tô dizendo, é fácil fazer nos Estados Unidos. Porque lá tem normas, né, presidente? Que no nível dos campeonatos estaduais, entendeu? Em outros países você não vê campeonato regional mais, não tem só o campeonato nacional e as copas e a Liga dos Campeões. Não tem campeonato regional, não tem campeonato estadual em outros países. Então isso é mais fácil a Liga ter o controle dessas questões, entendeu? Uhum. Por isso que ela tem um calendário mais folgado, comparando. Para falar. Eu acho que isso tem que ser feito pela CBF, ou talvez até pela FIFA. Como a FIFA fez o fair play financeiro, né? Que um time não pode gastar muito a mais do que ele. Ou até parece-me que o Manchester City está proibido de contratar por um ano. Entendeu? Tem que fazer isso também com relação aos salários. Não. Isso é a Liga Inglesa. Já determina. Você na temporada, você tem que ver quanto você arrecadou, quanto você gastou. Se você gastar mais do que você arrecada, seu clube está suspenso e vai ser prejudicado, você é de alguma forma penalizado. Talvez seria bom copiar isso no Brasil também, mas a CBF tem coragem de fazer isso nos clubes? Esse é o problema. Falta você levar as coisas a sério no Brasil, com responsabilidade, coisa que não acontece. Só corrigindo a questão do aí, a folha salarial do Flamengo chega a quase 25 milhões mensais. Desculpa aí, Sérgio, você está certo. Imagina. Uhum. Presidente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, rapidinho, tá? Eu acho que, você sabe quando é que isso vai acontecer no futebol brasileiro? A partir do momento do futebol brasileiro se unirem e se fazer o quê? Uma liga. Por que tem a liga inglesa, a liga alemã, a liga italiana? O campeonato inglês, gente, são organizados pelos clubes. Eu acho que o CBF ficou para se cuidar de seleção brasileira e de outras coisas. Não se ficou para se organizar futebol. Tá? Eu acho que os clubes deveriam se unir e se fazer a Liga Brasileira de Futebol. Isso, Série A, Série B e Série C. Resolveria de uma vez por todas o problema. Por quê? Porque teria normas. Quem dita o futebol brasileiro é a CBF. Entendeu? Lembrando que o André tentou fazer. É que eu digo a você. Será que eu digo a você, por isso se unir para fazer isso aqui no Brasil? Como é que é, Xandão? Será que os times brasileiros estão de se unir, de fazer, como você falou, o Campeonato Brasileiro? Você quer a verdade, Xandão? Nunca. Lembrando que o Andrés tentou fazer isso. Nunca. Primeiro. O Andrés, presidente do Corinthians, tentou fazer isso e não conseguiu. Quem não se lembra do Clube dos 13, pessoal? Então, a prova aí do Clube dos 13 não deu certo. Aí você garante. Quem vai. Por exemplo, hoje quem manda o direito de transmissão do futebol brasileiro? A Globo. Você viu, o Flamengo teve essa briga aí com a Globo.
Aqui quem vai pintar a emissora, você devendo. Por exemplo, você começa no ano já devendo a emissora, que ela antecipa a cota da TV. Como Corinthians e Flamengo hoje tem a maior parte da cota, gira em torno de 260 milhões, não é isso? Mais ou menos isso aí. Então, Isso. você já entra no campeonato devendo a emissora. Como é que você entra em frente? Você devendo a seu patrão, praticamente. Como é que você, sou seu patrão, você me deve, você vai em frente como é que funciona essa lógica? Entendeu? Rapaz, eu vi um comentário do Neto ontem. Comentário de Neto ontem, eu achei interessante o comentário dele. Inclusive estava o Edilson lá e ele falou uma coisa bastante interessante. O futebol, o clube brasileiro precisa sobreviver sem a cota de TV. Eu acho que é necessário isso, mas infelizmente, cara, para um clube grande é fácil, para um clube pequeno é praticamente impossível. Impossível, por quê? Porque você sobrevive da receita da TV, tá? Então é complicado. Por exemplo, eu vou pegar o Campeonato Carioca, né? A briga do Flamengo com a Globo. Gerou o quê? Prejuízo aos clubes pequenos, porque a Globo rompeu com a Federação Carioca de Futebol. Quer dizer, ficou todo mundo no prejuízo. Por causa de um, a Globo prejudicou todo mundo. Mas eu acho, sinceramente, que isso não chega nem no Campeonato Carioca do ano que vem. Eu acho que até lá o Flamengo vai perceber o erro. Tanto é que o presidente do Flamengo já deu entrevista dizendo que a Globo é parceira e tal, tentando remediar a situação. Pois é, pessoal. Algo a acrescentar, Xandão? Nada. Só isso mesmo. Pois é, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês mais uma vez, tá? Eu quero pedir que as pessoas compartilhem esse link, tá? Vamos, se Deus quiser ajudar aí a crescer o nosso canal na marca do pênalti. Então, eu quero pedir a vocês, internautas, quem estiver assistindo a live nesse momento, que compartilhe, que nos ajude, gente. A gente está precisando desses 1.000 inscritos, para a gente poder fazer essa live no YouTube. E a gente precisa da colaboração de todos vocês. Então, por favor, quem estiver ouvindo a live da gente aí, que compartilhe esse link e que nos ajude, tá ok? É isso aí. Queria também aproveitar e agradecer o nosso amigo Juliano, que com tanto sempre tem nos ajudado. Juliano, criador parceiro nosso, gente boa, Juliano, gente da melhor com qualidade. mais de 40 salas. Meu amigo Gabriel, né, que é seu filho também, gente da melhor qualidade. Na divulgação. Na divulgação aí do nosso canal. Muito obrigado, Juliano, e em breve vamos trazer você aqui para debater um pouquinho de futebol com a gente. Ok. Bom, pessoal, eu acho que para aquilo que a gente debateu hoje foi bom demais, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, Rodrigo, agradecer meu amigo Thiago, agradecer a Xandão, agradecer a vocês que estão nos assistindo no momento e dizer que foi muito bom, né? Mais uma vez a gente está aqui juntos, fazendo essa ótima live aí. Espero que as pessoas, mais uma vez, compartilhem e nos ajudem, tá ok, presidente? É isso aí. Eu só tenho a agradecer a vocês de coração mesmo, agradecer meus amigos aqui em Alagoas, que eu tenho compartilhado os links e tem se inscrito no nosso canal, lá no YouTube. Eu não vou citar nomes porque possa ser que eu esqueça o nome de alguém e aí não é legal, mas eu prometo da próxima, com o meu carinho, tá mandando um alô para vocês bem especial, tá bom? Muito obrigado ao Xandão, muito obrigado ao Sérgio, muito obrigado ao Thiago. Um grande abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Xandão. Eu quero agradecer também, né, pela live que nós fizemos, né? Agradecer a todos os nossos ouvintes, participantes, né? Que estiveram com a gente aqui. Também gostaria de agradecer. Já fiz alguns agradecimentos em particular, mas queria agradecer a todos que já assistiram, que poderão assistir essa live tanto no YouTube quanto no Facebook, na nossa página da marca do pênalti, e no nosso canal também, na marca do pênalti. Como o Sérgio disse, gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no canal,
compartilhasse com os amigos e aproveitar para pedir desculpa, tivemos alguns problemas técnicos, mas a gente ainda está no início do projeto. Acho que para todos nós é uma novidade, alguma coisa que a gente está tentando mesmo, porque todos nós gostamos do futebol e é um prazer para todos nós debater esse assunto. Mas aí, Na como a gente verdade, a está gente no está começo, tentando aprender, né? como a gente está no começo ainda existe bastante algumas falhas, problemas de conexão e tal, mas tenho certeza que com a ajuda de todos, nosso canal vai crescer e a gente vai conseguir corrigir esses pequenos probleminhas que a gente está tendo no início também. Obrigado a todos, uma boa noite a todos e Boa estamos noite. esperando todos na próxima. Salvador, Natal e Boa Vista é onde a chuva chega mais volumosa. E calor